Informações do Cruzeiro neste sabadão. O Cruzeiro seguindo no mercado. Tivemos uma exclusiva com Lucas Silva ontem no rodeio de Pedro Leopoldo. É isso mesmo. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição na sequência. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos. Neste sabadão é o time sub-20, os crias da Toca aí, trabalhando neste momento, enquanto os profissionais estão de férias, cumprindo aí a primeira semana, mais 2 semanas ainda de férias até a retomada das atividades. Na retomada, quem sabe o Cruzeiro tendo aí pelo menos uma novidade no seu elenco. Estamos falando de Gabriel Rojas. Ontem trouxemos a informação, a negociação cada vez mais adiantada entre Cruzeiro e Racing. Com o jogador, o Cruzeiro já tem tudo ajustado, falta ali chegar num denominador comum. Na última parte, uma operação que deve ficar na casa dos 6 milhões de dólares, e aí o Cruzeiro tendo o Gabriel Rojas, independentemente da questão do Kaique. Até agora não tivemos nenhuma outra proposta oficial pelo atleta, e a única que chegou é do Betis, muito longe ainda do que o Cruzeiro pensa, e o Cruzeiro vai, com calma, ao longo dessa janela, tratar a situação do Kaique. Se não chegar uma proposta que o Cruzeiro considera muito interessante, não vende o jogador, fica com o Kaique, fica com o Gabriel Rojas, e aí planeja uma renovação de contrato para uma valorização ainda maior do Kaique no futuro, mas isso tem muito tempo ainda para render. Quem falou sobre o Gabriel Rojas? O volante Lucas Silva. Ontem o nosso repórter, o Mike Costa, esteve no rodeio em Pedro Leopoldo e entrevistou com exclusividade o Lucas Silva, falou sobre vários assuntos. Tem a exclusiva aqui na Samuca TV, você pode procurar. O Lucas Silva, que é uma peça importante, por mais que nos últimos jogos tenha ficado fora do time do técnico Arthur Jorge, até entrou em um jogo ou outro, mas é sempre uma liderança neste elenco e uma peça aí que o Cruzeiro tem como muito importante no grupo, na Toca da Raposa 2. Cruzeiro vai fechando aí mais uma semana de férias, né, para os atletas, mas é óbvio, né, que a diretoria do Cruzeiro está trabalhando. A diretoria do Cruzeiro segue monitorando situações, monitorando também possibilidades de contratação. E uma informação que ela é também importante de se destacar aqui, que o Gabriel Rojas cada dia mais próximo da Toca da Raposa. A negociação que pode estar na casa aí dos 6 milhões de dólares, 6 milhões e meio de dólares no máximo, vamos colocar aí. Até o time do Racing queria que a negociação estivesse na casa de 7 milhões, mas fazendo aí só um resuminho, Pedro Abílio, para todo mundo entender. Primeira proposta, 4, não aceitaram. Segunda proposta, 5, não aceitaram. A terceira proposta vai fechar nessa casa aí de 6, 6,5, né? Porque aí tem bonificação, tem aqui, tem ali, mas não vai passar disso. E aí, poucos detalhes separam o jogador do Cruzeiro, Gabriel Rojas, jogador de 28 anos, lateral esquerdo, que já inclusive enfrentou o Cruzeiro em final de Copa Sul-Americana, é um atleta monitorado pelo Clube Celeste. O Cruzeiro está perdendo o Cauã Prates e está contratando o jogador para essa posição. E tem um detalhe que vale ser destacado. O Kaique é muito valorizado no mercado do Cruzeiro para a saída, né? Não é de hoje. Então, o Gabriel Rojas pode suprir essa ausência do Prates? Pode. Mas poderia suprir também uma saída do Kaique caso avançasse. Mas daqui a pouco eu falo do Kaique. Vamos só nos ater a essa questão do Gabriel Rojas, que de sondagem virou proposta, virou negociação e está muito próximo de ser efetivado como atleta do Cruzeiro, Pedrão. Notícia importante, né, Vini? Importante, e um jogador, Pedro, que não é aposta. É claro que vai virar um reforço, isso ele vai ter que se provar em campo, né? Quantas contratações badaladas, todos os times já fizeram e o cara não consegue corresponder às expectativas. Mas é um jogador pronto, já com uma bagagem muito interessante, destaque do Racing, e chegaria para brigar por posição.
tá abaixo do Kaique, na minha visão, assim como a maioria dos laterais hoje. É difícil alguém concorrer com o Kaique no mesmo nível, porque tá jogando uma bola espetacular. Mas se o Kaique sai, você já tem uma reposição. Você não fica desesperado. Então, essa negociação que o Pansy trouxe é a coisa mais normal do mundo, né? A primeira investida, o clube joga lá embaixo, né? Joga lá embaixo, vai que cola. É claro que o clube, quando vai fazer uma proposta, ele já sabe mais ou menos quanto que o outro quer receber. E aí vai nesse poder de barganha, nessa negociação, até chegar num valor que seja bom para os dois lados. Pansy, sobre o Kaique, o que a gente pode falar hoje do que está acontecendo? Existe alguma atualização? Por enquanto vai precisar mesmo só de um lateral esquerdo, Pansy? Olha lá, o Kaique, ele no início do ano recebeu uma proposta do Como, quase viajou para a Itália para fechar e ser contratado pela equipe italiana. Chegou o Pedro Lourenço e falou, opa, peraí, não. Foi isso que aconteceu. Agora veio o Betis. A proposta do Betis é baixa, porque o Cruzeiro quer 15 milhões de euros nele. Então 80% do Cruzeiro, 20% é do jogador, mas enfim, 80% é do Cruzeiro. E o Cruzeiro quer 15 milhões no Kaique. O Betis chegou, a proposta não foi legal. O Como voltou a fazer a proposta. A informação nossa é essa. E podem chegar outras propostas por conta de sondagens que aconteceram recentemente. Sporting, Roma. Se falou aí numa possibilidade de Barcelona, mas sinceramente isso também foi muito condicionado aos jornais espanhóis. A gente sabe que, enfim, pode acontecer? Pode. Mas aí a gente está trabalhando com o fato real, né? Hoje o que tem? Tem Betis e chegou essa do Como. O que acontece? Ontem teve uma reunião do Betis com o Cruzeiro. Mas a situação não evoluiu, né? A situação que poderia ter uma guinada, ter uma mudança de patamar, não avançou. Então, continuou o Kaique de férias, tranquilo com a família, e até agora se reapresentando no dia 22. Mas, volto a dizer, outras propostas podem chegar, outras coisas boas podem aparecer. Certo é que ele e Jonathan Jesus, dos atletas do Cruzeiro, são os mais valorizados no momento para uma negociação. O início do ano foi diferente. No início do ano foi o Caio Jorge. Essa situação mudou de figura. Hoje é Kaique e Jonathan Jesus. Mas, para uma saída, a negociação precisa estar na casa de 15 milhões de euros e ponto final, senão o Cruzeiro não vai negociar. Aí, Pedrão, pode ter 13 inicial e 2 de bônus, 14 inicial, 1 de bônus, aí é uma outra questão, é um outro avanço de uma negociação. Mas o Cruzeiro entende sim que o atleta está bem valorizado e poderia inclusive estar na seleção brasileira caso fosse a escolha do Carlo Ancelotti. Na lista grande estava, mas na lista agora que está no Mundial, que já está se preparando para o Mundial que vai bater na porta, ele não está. Mas vamos colocar o seguinte, tem até determinado dia aí para fazer uma alteração na lista. Se alguém machuca, eu tenho certeza que o Kaique é o primeiro nome para essa lateral esquerda. Isso também é um jogador que mostra a valorização dele. E a gente sabe, né, Ale, que é um jogador que cresceu muito e que invariavelmente vão aparecer cada vez melhores propostas se ele continuar nessa toada, né? E aí o Pansy toca num ponto que eu acho muito importante. A seleção brasileira, diferente do que alguns pensam e eu respeito, não é só o momento. O jogador não é convocado só pelo momento, né? E a gente vê vários casos de jogadores importantes, fundamentais para suas seleções, que inclusive estão machucados e não tem momento, né? Então a seleção não é só o momento, é também o momento. Porque se fosse só o momento, o Kaique estaria na seleção. O Kaique deveria ter sido trabalhado, esse ciclo foi um absurdo, né? Bagunçadaço, né? Com 4 treinadores, sai presidente, volta presidente, outro presidente, mas ele deveria ter tido uma minutagem maior durante o ciclo, para que desse uma casca, uma experiência, para que ele tivesse nos Estados Unidos nesse momento. Mas tecnicamente, fisicamente, ele é merecedor, né? Então é um jogador que, por mais que o Cruzeiro consiga fazer um dinheiro com ele, e aí é a vantagem do Cruzeiro, que o Cruzeiro não precisa de dinheiro, não está desesperado atrás de dinheiro, então ele pode pedir quanto ele acha que o jogador vale. E aí, se a turma achar interessante, pode fazer a negociação. Mas a verdade é que você não vai achar um Kaique no mercado. Mesmo que você venda muito bem o jogador,
Você não vai achar um equivalente. Até pela adaptação que o jogador já tem. Ele tá muito em casa, ele tá muito confiante, ele tá absoluto ali na lateral ali do Cruzeiro. Você não consegue uma reposição à altura. Você pode fazer alguma coisa próxima, mas a altura você não consegue. Então é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. O Pedrinho já recusou propostas muito vantajosas do ponto de vista financeiro por jogadores. Já aumentou o salário de muita gente aí, né, no elenco, porque ele quer um título mais relevante ainda do que o campeonato estadual. Então vamos ver como que isso vai acontecer, porque realmente, financeiramente pode ser muito bom, mas tecnicamente não tem como essa conta fechar sem ter um prejuízo. Você não vai, pode procurar aí, pega você que tem bastante dinheiro, Pedrão, vai no mercado aí pegar um Kaique que você não vai achar, pode esquecer. É que o Kaique de 2025 e de 2026 é fantástico. Mas o Cruzeiro ele pode formar outros Kaiques, né? Porque o Kaique, por exemplo, de 23, 24, oscilou pra caramba. Eu lembro que disputava posição com o Marlon, e aí o torcedor ficava naquela, quando joga o Marlon, ele sente falta do Kaique. Quando joga o Kaique, sente falta do Marlon. Até ele se firmar e se tornar esse jogador com essa potência toda, com essa valorização, levou um tempinho. Então acho que quando o Cruzeiro tenta trazer o Rojas, é pra tentar diminuir essa lacuna, sabe? Eu concordo com a Alê, assim, não vai trazer alguém do mesmo nível, e é difícil demais. Vai trazer alguém do mesmo nível do Kaique, você vai ter que pagar mais caro, vai ter que tirar algum lateral muito bom lá da Europa, é difícil. Mas o Rojas, ele tenta diminuir um pouco essa lacuna que vai ser deixada pelo Kaique quando ele sair. Ô Pedrão, e aí, vale só pra eu arrematar a minha participação, olha só. Quando a gente coloca aqui na Itatiaia que o Cruzeiro não vai fazer um leque, não vai contratar um leque de opções, é porque o Cruzeiro entende que só precisa contratar aquilo que sair. Na esquerda tá saindo um, que é o Cauã Prates. Se sair mais um, vai ter que contratar outro. Essa é a visão deles. Pro ataque, o Cruzeiro entende numa questão de atacante de beirada que é importante. O Cruzeiro pode perder aí o Wanderson, né? Um jogador que não rendeu muito com o técnico Arthur Jorge, algumas coisas podem aparecer. O Cruzeiro acha que também é importante contratar um volante, porque não tem um substituto imediato para a posição pro Romero. Eu já ouvi o Vico falando, já ouvi o Alê falando, já vi Panzi falando, já vi todo mundo falando que o Romero não tem esse substituto. Então, essas são as contratações pontuais do Cruzeiro hoje. Lateral esquerdo, atacante de beirada e volante. São os alvos do Cruzeiro. Vamos falar então, Hugão, das férias celestes. Como é que esse povo está aproveitando esses dias de folga? Nessa pausa para a Copa do Mundo, o técnico Arthur Jorge pediu aos jogadores para que coloquem os pés no freio. O mister falou, deixou claro ali, acho que é importante também. Os primeiros dias a gente esqueceu um pouco do futebol, liberar a mente, recarregar as baterias com a família. Quero também que eles se desliguem do futebol em alguns dias para poderem desfrutar das famílias, poderem desfrutar de tudo aquilo que não seja futebol, porque é importante também a sanidade mental dos atletas e que possam desligar de toda esta pressão, e nós temos vivido em cima de pressão, porque quem vem de baixo as coisas não são fáceis. Quer alguma coisa melhor que isso? Os jogadores estão curtindo as férias. O Sinisterra, por exemplo, está em Miami, nos Estados Unidos. E é isso, hein? O Cauã Moraes foi para o México. Tem gente por aqui também. Olha o Lucas Silva aí com a namorada, em Timóteo. Momento mesmo para descansar, porque foram 9 jogos em pouco mais de um mês. Desde a partida contra o Fluminense até a volta aos treinos, serão 20 dias para descanso. Depois disso é voltar com foco total, porque pegando o mesmo cenário de 30 dias, assim que as partidas voltarem, o Cruzeiro entra em campo 10 vezes. O Arthur chegou, então foi jogo quarta, domingo, praticamente a gente não teve tempo para trabalhar. O pouco que a gente conseguiu trabalhar de campo mesmo, a equipe conseguiu assimilar de uma maneira bem positiva, né? Porque a gente viu a melhora da equipe, o quanto a equipe evoluiu e cresceu. Então eu acredito que com essa pausa a gente consiga ter mais o conjunto, né? Conseguir trabalhar mais o conjunto para a gente melhorar, principalmente na segunda metade da temporada, que a gente sabe que vem jogos decisivos, jogos de mata-mata, jogos importantes para a gente conseguir nossos objetivos.
Percebemos sim uma melhora considerável no futebol do Cruzeiro depois da chegada do Arthur Jorge, o que mostra que realmente a chegada, e a passada, na verdade, né? Aquela passagem que o seu Adenor teve pelo Cruzeiro foi um retrocesso e um atraso nos trabalhos, realmente, sem dúvida nenhuma. Mas é importante que os jogadores tenham também em mente, né? E certamente eles têm um plano de atividade física que eles vão fazer nesse período, que se apresenta um pouco antes, evidentemente, aí do futebol voltar ao normal, né? Pré-Copa, ali no meio da Copa do Mundo, já devem se apresentar ali para poder começar a fazer tudo isso. Mas mesmo nesse período em que eles estão de férias, geralmente o departamento aí que trabalha com essa parte física do Cruzeiro entrega para eles um plano, né, para que eles possam cumprir, para não ficar também totalmente parados nesse ponto. Agora, pedir pro jogador esquecer um pouco do futebol com Copa do Mundo aí, não tem como não, né, Bel? Copa do Mundo batendo na porta. Né, meu filho? Eu acho que o torcedor celeste, que passou por uma turbulência no quesito gol do Cruzeiro, agora também tá passando por um momento de paz. Você concorda comigo? Oxi. Com o Otávio, você tá em paz? Tô em paz, tranquilo. Inclusive, fiz uma campanha ferrenha aqui para que ele assumisse o gol celeste. Lembra disso? Então vamos falar mais dele? Vamos, bora. Apenas 20 anos e já com uma responsabilidade de defender a meta estrelada. Inclusive, é o goleiro titular mais novo da primeira divisão. Que foi algo de alguma forma inesperado, né? Mas eu também esperava por esse momento, então não foi uma surpresa assim tão grande, porque eu vinha trabalhando todos os dias, querendo aprender, querendo evoluir. E agora o meu pensamento, após a volta, né, vai ser continuar fazendo o que eu estou fazendo e o que eu tiver que melhorar, evoluir, para seguir dando sequência aqui no meu trabalho. O jeito tranquilo de falar, bem mineirinho mesmo, lá de Perdigão, no centro-oeste de Minas, também é visto dentro de campo. Aliás, essa calma aí é passada também debaixo das traves. O atleta de 1,92 m tem tido atuações de destaque contra o Boca Juniors pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. O Otávio se tornou o goleiro com o maior número de defesas numa mesma partida no torneio. Foram 9 intervenções. Um dos grandes responsáveis pelo empate por 1-1 na Bombonera. No Brasileiro, ele também teve atuações de destaque. Recentemente, contra o Palmeiras, ele defendeu esse chute aí a queima-roupas do zagueiro Gustavo Gomes. Contra a Chapecoense, também pela Série A, Otávio fez um milagre, com 2 defesas no mesmo lance. O jogador se tornou o titular absoluto depois da chegada do técnico Arthur Jorge. Com a lesão do Cássio, ele era o segundo goleiro do time, já que o contestado Matheus Cunha era o titular. Com o treinador português, ele ganhou sequência e não saiu mais. Já são 10 jogos seguidos entre os titulares. Foi um primeiro semestre bem especial. Estou muito feliz por tudo que está acontecendo na minha vida. E pela evolução também de toda a equipe, né? E poder fazer parte disso e ajudar de alguma forma é muito gratificante para mim. Estou muito feliz com esse momento. Fazer primeiro uma leitura técnica, e evidentemente que é uma condição opinativa e cada um tem a sua, devemos ser respeitados cada um pelas suas devidas opiniões. Eu acho que o grande destaque do Otávio é principalmente esse poder de reação que ele tem diante dessas bolas rápidas, de repente de ter essa tomada de decisão e a reação quando tem algum ataque em direção ao gol celeste. Rapidamente você vê que ele toma determinadas decisões, inclusive teve uma falha que eu falei assim, gente, é porque ele é novo, ele vai esperar um pouquinho, ainda vai aprender, vai maturar ainda para poder não ter essa ansiedade total. Mas é necessário que a gente dê esse destaque. Já não via isso no Matheus Cunha. Eu acho que o Matheus Cunha ele demorava um pouco a tomar ter essa decisão. Sabe? Ter essa reação. Quando, por exemplo, a bola está indo em direção ao gol, e aí só depois o Matheus Cunha tinha essa reação e etc. Um outro assunto a ser abordado, quando o Cássio estiver 100% recuperado. Vou falar uma coisa para vocês e é a opinião do Gão, tá? Papo de Otávio não sair debaixo das traves do Cruzeiro. Ficar como goleiro titular. Manter ele pela sua titularidade. Não ter essa de carteirada não por carreira que outros jogadores estiverem em outro lugar. Tenho o maior respeito pela carreira do Cássio, tenho o maior respeito pela carreira de qualquer jogador. Mas é necessário que o Cruzeiro construa os seus ídolos como sempre fez. E é o caso agora que nós estamos tendo a oportunidade com o Otávio. Baita goleiro, que inclusive, eu acho até engraçado que às vezes o torcedor cruzeirense, nós somos muito exigentes e às vezes nós somos muito chatos. Me incluo nisso, tá, gente? Me incluo. Os caras falam assim, ó,
O Otávio é um cara que chama gol bonito. Sabe o que isso quer dizer? Que as bolas fáceis não vão passar por ele. Não vão passar. Para fazer gol no Otávio tem que ser assim, no ângulo assim, para poder, sabe, ele tem que esticar todo, não é de jogar a luva. Porque é muito difícil realmente você romper o arqueiro celeste. Graças a Deus estamos bem guardados com o Otávio. E para finalizar, em termos de protesto na época da escalação do Matheus Cunha, eu tenho nada contra você, pessoal, Matheus Cunha, o que eu estou falando aqui é de análise técnica e realmente você não vinha bem. Eu já escalava o Otávio aqui no Alterosa Esporte, muito antes até dele entrar como titular absoluto. E muita gente fala assim, mas você se acha responsável por isso? Não, não me acho responsável por isso. Fiz isso como protesto. E ainda bem que o garoto está dando certo, tenho certeza que vai dar muita alegria para a torcida celeste. Olha, nosso querido áudio, se você tiver uma música mais de amor, mais de identificação aí para você soltar, para eu falar da próxima matéria, isso. O Moreno Dugão, Marcelo Moreno, aquele que é amigo de Hugo Eduardo. Ela não tem um pingo de vergonha, velho. Não, ele, que não tem o Moreno, que eu tô querendo aposentar uma vez, ele já aposentou duas agora, Hugão. Agora ele aposentou de novo, meu filho. Vamos colocar aí. Ele tava na expectativa de, né, compor a seleção da Bolívia, não rolou. Aí o seu Moreno, Hugo Eduardo, Laela. ele se Quilômetros de Laela. aposentou de novo. Meteoros de Laela, Isabel Guimarães. Aí pra vocês matar a saudade dele aí, ó. É assim, aí, ó, o Gatuza que gosta. Ô Viking, namorada do Gatuza, abre o olho aí, meu filho. Fala coisa pra você. Não, baita jogador. Olha o cabelão, Hugão, olha aí, ó. Você gosta aí, ó. Cabelo comprido, tá? Falta só a barba comprida aí, ó. Nosso namorado vai encontrar comigo na academia pra bater em mim nesse negócio. Marcelo Moreno foi o seguinte, ele aposentou, né? Ele teve, todo mundo sabe que ele teve uma perda lastimada. E pior, a música continua. Ele teve a perda do pai, né, Bebel? E teve no Cruzeiro em 2 momentos maravilhosos. 3 momentos, na verdade, né? Sim. Ele teve num momento em que ele passou por aqui e se consagrou um grande artilheiro, depois voltou, se tornou campeão brasileiro, saiu de novo e volta naquela crise terrível do Cruzeiro, inclusive pra tentar colocando ajudar, uma grana, né, Hugão? e aporta uma grana, inclusive, para ajudar o Cruzeiro naquela condição. Depois de um tempo, teve uma perda, né, dentro da sua família, resolveu se aposentar. Na expectativa da Bolívia disputar a Copa do Mundo, ele se desaposentou para poder tentar jogar uma Copa do Mundo que também ele queria bastante. Foi por esse motivo que ele desaposentou. Como a Bolívia, né, enfim, sabe dos tropeços que teve aí, então Marcelo Moreno resolveu agora de vez realmente pendurar as chuteiras. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!